Primeiro livro de Samuel, capítulo 18. A amizade de Jonatas para com Davi. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul, naquele dia, tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Saul o enviava e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre agente de guerra e era aceito aos olhos de todo o povo e até aos olhos dos servos de Saul. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e em danças, com adufes e com alegria e com instrumentos de música. O cântico das mulheres indigna Saul, e as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? E, desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu, ao outro dia, que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul, e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança, e Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o desviou de si e o pôs por chefe de 1000. E saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém, todo o Israel e Judá amavam Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Saul intenta matar Davi pela astúcia. Pelo que Saul disse a Davi: eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Sê-me somente filho valoroso e guerreia as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu e quem é minha vida e a família de meu pai em Israel, para vir a ser genro do rei? E sucedeu, porém, que ao tempo que Merabe,
filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel Meolatita. Mical, a filha de Saul, ama a Davi e casa com ele. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi, o que, sendo anunciado a Saul, pareceu isso bom aos seus olhos. E Saul disse: Eu lhe darei para que lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: Com a outra serás hoje meu genro. E Saul deu ordem aos seus servos: Falai em segredo a Davi, dizendo: Eis que o rei te está muito afeiçoado, e todos os seus servos te amam. Agora, pois, consente em ser genro do rei. E os servos de Saul falaram todas essas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: Parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível? E os servos de Saul lhe anunciaram isso, dizendo: Foram tais as palavras que falou Davi. Então disse Saul: Assim direis a Davi: O rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteus, para se tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. E anunciaram os seus servos essas palavras a Davi, e esse negócio pareceu bem aos olhos de Davi, de que fosse genro do rei, porém ainda os dias se não haviam cumprido. Então Davi se levantou e partiu, ele com os seus homens, e feriu dentre os filisteus 200 homens, e Davi trouxe os seus prepúcios e os entregaram todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha. E viu Saul, e notou que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. E, saindo os príncipes dos filisteus para a batalha, sucedeu que Davi se conduziu mais prudentemente do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome era muito estimado. Capítulo 19. Jonatas aplaca o ciúme que seu pai tem de Davi. E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. E Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: Meu pai Saul procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã e fica-te num lugar oculto e esconde-te. E sairei eu e estarei à mão de meu pai no campo em que estiveres, e eu falarei de ti a meu pai, e verei o que houver, e te anunciarei. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse: Não peque o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos te são muitos bons, porque pôs a sua alma na mão e feriu os filisteus, e fez o Senhor um grande livramento
e todo o Israel. Tu mesmo ouviste e te alegraste, porque, pois, pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem causa? E Saul deu ouvidos à voz de Jonatas, e jurou Saul: vive o Senhor, que não morrerá. E Jonatas chamou a Davi, e contou-lhe todas estas palavras. E Jonatas levou Davi a Saul, e esteve perante ele como dantes. E tomou a haver guerra, e saiu Davi e pelejou contra os filisteus, e feriu-os de grande ferida, e fugiram diante dele. Porém, o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa, e tendo na mão a sua lança, e tangendo Davi com a mão o instrumento de música, e procurava Saul encravar a Davi na parede. Porém, ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi, que o guardassem e o matassem pela manhã. Do que Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Mical engana a seu pai e salva a Davi. Então Mical desceu a Davi por uma janela, e ele se foi, e fugiu e escapou. E Mical tomou uma estátua, em hebreu um terafim, e a deitou na cama, e pôs-lhe à cabeceira uma pele de cabra, e a cobriu com uma coberta. E, mandando Saul mensageiros que trouxessem a Davi, ela disse: está doente. Então Saul mandou mensageiros que vissem Davi, dizendo: trazei-mo mesmo na cama, para que o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava a estátua na cama, e a pele de cabra à sua cabeceira. Então disse Saul a Mical: por que assim me enganaste, e deixastes ir e escapar o meu inimigo? E disse Mical a Saul: porque ele me disse: deixa-me ir, porque hei de eu matar-te. Assim Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel a Ramá. Ele participou tudo quanto Saul lhe fizera. E foram ele e Samuel, e ficaram em Naiote, e anunciaram a Saul, dizendo: eis que Davi está em Naiote em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando onde estava Samuel, que presidia sobre eles, e o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizavam. E avisado disso Saul, enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegou ao poço grande que estava em seco, e, perguntando, disse: onde estão Samuel e Davi? E disseram-lhe: eis que estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando, até chegar a Naiote, em Ramá. E ele também despiu as suas vestes,
e ele também profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite. Pelo que se diz, está também Saul entre os profetas? Capítulo 20. A entrevista de Davi com Jonatas. Então fugiu Davi de Naiote em Ramá e veio e disse perante Jonatas: Que fiz eu? Qual é o meu crime? E o que é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar-me a vida? Ele lhe disse: Tão não seja, não morrerás. Eis que meu pai não faz coisa alguma grande, nem pequena, sem primeiro me dar parte. Porque, pois, meu pai me encobriria este negócio? Não é assim. Então Davi tornou a jurar e disse: Muito bem sabe teu pai que achei graça a teus olhos. Pelo que disse: Não sabia isso Jonatas, para que se não magoe? E na verdade vive o Senhor e vive a tua alma, que apenas há um passo entre mim e a morte. E disse Jonatas a Davi: O que disser a tua alma, eu te farei. Disse Davi a Jonatas: Eis que amanhã é lua nova, em que costumo assentar-me com o rei para comer. Deixa-me tu ir, porém, e esconder-me-ei no campo até à terceira tarde. Se teu pai notar a minha ausência, dirás: Davi me pediu muito que deixasse ir correndo a Belém, sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual para toda a linhagem. Se disser assim: Está bem, então teu servo tem paz. Porém, se muito se indignar, sabe que já está inteiramente determinado no mal. Usa, pois, de misericórdia com teu servo, porque fizestes o teu servo entrar contigo em aliança do Senhor. Se, porém, há crime em mim, mata-me tu mesmo, porque me levarias a teu pai? Então disse Jonatas: Longe de ti tal coisa, porém, se de alguma maneira soubesse que já esse mal está inteiramente determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, não te descobriria eu. E disse Davi a Jonatas: Quem tal me fará saber, se por acaso teu pai te responder asperamente? Jonatas faz um pacto com Davi. Então disse Jonatas a Davi: Vem e saiamos ao campo. E saíram ambos ao campo. E disse Jonatas a Davi: O Senhor, Deus de Israel, seja testemunha, sondando eu a meu pai amanhã, e a estas horas, ou depois de amanhã, e eis que houver coisa favorável para Davi, e eu então não enviar a ti, e não te fizer saber, o Senhor faça assim com Jonatas outro tanto. Mas se aprouver a meu pai fazer-te mal, também te farei saber e te deixarei partir, e irás em paz, e o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai. E se eu então ainda viver, porventura não usarás comigo da beneficência do Senhor, para que não morra? Nem tampouco cortarás na minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra
a cada um dos inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: O Senhor o requeira da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. E disse-lhe Jonatas: Amanhã é a lua nova, e não te acharão no teu lugar, pois o teu assento se achará vazio. E ausentando-te tu 3 dias, desce apressadamente e vai àquele lugar onde te escondestes no dia do negócio, e fica-te junto à pedra de Ezel. E eu atirarei 3 flechas para aquela banda, como se atirara ao alvo. E eis que mandarei o moço, dizendo: Anda, busca as flechas. Se eu expressamente disser ao moço: Olha que as flechas estão para cá de ti, toma-o contigo, vem, porque há paz para ti. E se não há nada, vive o Senhor. Porém, se disser ao moço assim: Olha, as flechas estão para lá de ti, vai-te embora, porque o Senhor te deixa ir. E quanto ao negócio de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti eternamente. Escondeu-se, pois, Davi no campo, e sendo a lua nova, assentou-se o rei para comer pão, e assentando-se o rei no seu assento, como as outras vezes, no lugar, junto à parede, Jonatas se levantou e assentou-se Abner ao lado de Saul, e o lugar de Davi apareceu vazio. Porém, naquele dia, não disse Saul nada, porque dizia: Aconteceu-lhe alguma coisa, pela qual não está limpo, certamente não está limpo. Sucedeu também ao outro dia, o segundo da lua nova, que o lugar de Davi apareceu vazio. Disse, pois, Saul a Jonatas, seu filho: Por que não veio o filho de Jessé, nem ontem nem hoje, a comer pão? E respondeu Jonatas a Saul: Davi me pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém, dizendo: Peço-te que me deixes ir, porquanto a nossa linhagem tem um sacrifício na cidade, e meu irmão mesmo me mandou ir. Se, pois, agora tenho achado graça a teus olhos, peço-te que me deixes partir, para que veja meus irmãos. Por isso não veio à mesa do rei. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas, e disse-lhe: Filho da perversa, em rebeldia, não sei eu que tens elegido o filho de Jessé para vergonha tua e para vergonha da nudez da tua mãe? Porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu serás firme, nem o teu reino, pelo que envia e traze-mo nesta hora, porque é digno de morte. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse: Por que há de ele morrer? Que tem feito? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Assim entendeu Jonatas que já seu pai tinha determinado matar a Davi, pelo que Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa e, no segundo dia da lua nova, não comeu pão, porque se magoava por causa de Davi, pois seu pai o tinha maltratado. E aconteceu pela manhã que Jonatas saiu ao campo ao tempo que tinha ajustado com Davi, e um moço pequeno com ele. Então disse ao seu moço:
corre a buscar as flechas que eu atirar. Correu, pois, o moço, e ele atirou uma flecha que fez passar da além dele. E chegando o moço ao lugar da flecha que Jonatas tinha atirado, gritou Jonatas atrás do moço e disse: Não está, porventura, a flecha mais para lá de ti? E tornou Jonatas a gritar atrás do moço: Apressa-te, avia-te, não te demores. E o moço de Jonatas apanhou as flechas e veio ao seu senhor. E o moço não entendeu coisa alguma. Só Jonatas e Davi sabiam deste negócio. Então Jonatas deu as suas armas ao moço que trazia e disse-lhe: Anda, e leva-as à cidade. E indo-se o moço, levantou-se Davi da banda do sul e lançou-se sobre o seu rosto em terra e inclinou-se 3 vezes e beijaram-se um ao outro e choraram juntos, até que Davi chorou muito mais. E disse Jonatas a Davi: Vai-te em paz, porque nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo: O Senhor seja perpetuamente entre mim e ti, e entre minha semente e a tua semente. Então se levantou Davi e se foi, e Jonatas entrou na cidade. Capítulo 21. Davi vai ter com o sacerdote Aimeleque. Então veio Davi a Nobe ao sacerdote Aimeleque, e Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: Por que vens só e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei me encomendou um negócio e me disse: Ninguém saiba deste negócio pelo qual eu te enviei e o qual te ordenei. Quanto aos jovens, apontei-lhes tal e tal lugar. Agora, pois, que tens à mão, dá-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar. E, respondendo o sacerdote a Davi, disse: Não tenho pão comum à mão. Há, porém, pão sagrado, se ao menos os jovens se abstiverem das mulheres. E respondeu Davi ao sacerdote. Ele disse: Sim, em boa fé, as mulheres se nos vedaram desde ontem e anteontem, quando eu saí. O corpo dos jovens também era santo, e em alguma maneira é pão comum, quanto mais que hoje se santificará outro no corpo. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição que se tiraram de diante do Senhor para se pôr ali pão quente, no dia em que aquele se tirasse. Estava, porém, ali, naquele dia, um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era o nome dele Doeg, edomita, o mais poderoso dos pastores de Saul. E disse Davi a Aimeleque: Não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe à mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: A espada de Golias, o filisteu, a quem tu feristes no vale do carvalho, eis que ela está aqui, envolta num pano detrás do éfode. Se tu a queres tomar, toma-a, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. E disse Davi: Não há outra semelhante, dá-ma. Davi foge para Aquis, rei de Gate. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul, e veio a Aquis, rei de Gate. Porém, os criados de Aquis lhe disseram:
Não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E Davi considerou estas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aques, rei de Gate, pelo que se contrafez diante dos olhos deles, e fez-se como doido entre as suas mãos, e esgravetava nas portas do portal, e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aques aos seus criados: Eis que bem vedes que este homem está louco. Por que mo trouxestes a mim? Faltam-me a mim doidos, para que trouxesseis este que fizesse doidices diante de mim? Há de este estar na minha casa? Capítulo 22. Davi esconde-se na caverna de Adulão. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém, o profeta Gade disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte. Vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Saul mata todos os sacerdotes de Nobe. E ouviu Saul que já se sabia de Davi e dos homens que estavam com ele, e estava Saul em Gibeá, debaixo de uma árvore, em Ramá, e tinha na mão a sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: Ouve, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós, terras e vinhas, a fartar-vos, a todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos vós tenhais conspirado contra mim? E ninguém há que me dê aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé? E nenhum dentre vós há que se doa de mim e mo participe? Pois meu filho tem contra mim sublevado a seu servo para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os criados de Saul, e disse ao filho de Jessé vivir a Nobe, a Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele o Senhor, e lhe deu mantimento, e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar a Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e a toda a casa de seu pai, e aos sacerdotes que estavam em Nobe,
E todos eles vieram ao rei. E disse Saul: Ouve, peço-te, filho de Aitube. E ele disse: Eis-me aqui, senhor meu. Então lhe disse Saul: Por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste-lhe pão e espada, e consultasse por ele a Deus, para que se levantasse contra mim a armar-me ciladas, como se vê neste dia? E respondeu Aimeleque ao rei e disse: E quem, entre todos os teus criados, há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na sua casa? Comecei, porventura, hoje a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal. Não impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem toda a casa de meu pai, pois o teu servo não sabe nada de tudo isso, nem muito, nem pouco. Porém o rei disse: Aimeleque, morrerás certamente, tu e toda a casa de teu pai. E disse o rei aos da sua guarda, que estavam com ele: Virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu e não mo fizeram saber. Porém, os criados do rei não quiseram estender as mãos para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: Vira-te tu e arremete contra os sacerdotes. Então virou-se Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. Também a Nobe, cidade desses sacerdotes, passou a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, e até os bois, jumentos e ovelhas passou a fio de espada. Abiatar, um dos sacerdotes, escapa e vai ter com Davi. Porém, escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu atrás de Davi, e Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de o denunciar a Saul. Eu dei ocasião contra todas as almas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte também procurará a tua, pois estás salvo comigo. Capítulo 23. Davi livra Keila. E foi anunciado a Davi, dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: Vai, e ferirás os filisteus, e livrarás Keila. Porém, os homens de Davi lhe disseram: Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te, desce a Keila,
porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com os seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus, e levou os gados e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila, e sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila desceu com o éfode na mão, e foi anunciado a Saul que Davi era vindo a Keila, e disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar a todo o povo à peleja, para que descessem a Keila, para cercar a Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava esse mal contra ele, disse a Abiatar, o sacerdote: Traze aqui o éfode. E disse Davi: Ó Senhor, Deus de Israel, teu servo, de certo, tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul, como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: Descerá. Disse mais Davi: Entregar-me-iam os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor: Entregariam. Então se levantou Davi com os seus homens, uns 600, e saíram de Keila e foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Saul persegue Davi no deserto de Zif. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif, e Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca de sua vida, Davi esteve no deserto de Zif, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque, e fortaleceu a sua mão em Deus, e disse-lhe: Não temas, que não te acharás a mão de Saul, meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, também sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque e Jonatas voltou para a sua casa. Então subiram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: Não se escondeu Davi entre nós nos lugares fortes do bosque, no outeiro de Áquila, que está à mão direita de Gesimon? Agora, pois, ó rei, apressadamente desce, conforme todo o desejo da tua alma, por nós fica entregarmo-lo nas mãos do rei. Então disse Saul: Bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim, e depois diligenciai ainda mais, e sabei e notai o lugar que frequenta e quem o tem visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo, pelo que atentai bem e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se esconde, e então voltai para mim com toda a certeza, e ir-me-ei convosco. E há de ser que,
se estiver naquela terra, o buscarei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e se foram a Zife, adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície, à direita de Gesimom, e Saul e os seus homens se foram em busca dele, o que anunciaram a Davi, que desceu para aquela penha e ficou no deserto de Maom, o que, ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Maom. E Saul ia desta banda do monte, e Davi e os seus homens da outra banda do monte. E sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram Davi e os seus homens, para lançar mão deles. Então veio um mensageiro a Saul, dizendo: Apressa-te e vem, porque os filisteus, com ímpeto, entraram na terra, pelo que voltou a perseguir a Davi, e foi-se ao encontro dos filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Sela Amalecote, que é a rocha de divisões ou de fuga. E subiu Davi dali, e ficou nos lugares fortes de En-Gedi. Glória a Deus, amados em Cristo. Nestes 6 capítulos de 1 Samuel, vimos mais parte da história de Israel, com o início do reinado de Saul, tendo já Davi sido também ungido rei para reinar no lugar de Saul, que pecou contra o Senhor. No capítulo 18, verso 1, vemos que, quando Jonatas, filho do rei Saul, viu a Davi, a sua alma amou a Davi como a sua própria alma. No verso 2, vemos que, a partir de Davi ter derrotado Golias, Saul levou-o para sua casa e não deixou que se apartasse mais dele. E Davi e Jonatas fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Dos versículos 20 a 30, vemos que Mical foi dada a Davi como esposa, conforme o prometido que o rei Saul prometera: se alguém vencesse a Golias, casaria com a filha do rei, e a casa de seu pai ficaria livre de impostos. Mas a inveja de Saul contra Davi fez com que lhe suscitasse uma ira contra Davi e o suspeitasse mal, como foi o caso do cântico das mulheres que cantavam que Saul feriu os seus milhares, porém Davi feriu seus 10 milhares. Indignado, Saul começou a perseguir Davi, visto que Deus estava mais com Davi do que com ele, e ele temia perder o seu reinado. No capítulo 19, vemos que Jonatas aplacou o ciúme que seu pai tinha de Davi, e também Mical enganou a seu pai e salvou a Davi de ser morto. No capítulo 20, mais uma vez, a aliança de Davi com Jonatas, que fizeram um pacto de aliança, porque Jonatas também sabia que o reinado já estava entregue na mão de Davi. E no verso 16, vemos a confirmação da aliança entre Jonatã com a casa de Davi. Esse Davi reinando em Israel, Jonatas seria o segundo no reino, pois este tinha
todo amor da sua alma para com Davi. No capítulo 21, vemos dos versos 1 ao 9 que Davi foi até ao sacerdote Aimeleque e, tendo fome, pediu pão para comer. Como só tinha pão consagrado, o sacerdote tão somente pediu para que ele não se envolvesse com mulher, bem como os jovens que com ele estavam. Assim, ele prometeu e foi-lhe entregue o pão para que pudesse matar a fome. Creio que seja esta a referência que o Senhor Jesus falou para os fariseus quando aqueles criticavam os discípulos de Jesus, quando aqueles, num dia de sábado, apanhavam espiga e comiam. Jesus citou que eles não tinham lido no que fez Davi, que entrou na casa do Senhor e pegou o pão da propiciação, comeu, bem como ele e todos que estavam com ele. No verso 15, vemos que Davi se fez passar por doido para se livrar das mãos do rei de Gate, ao que, babando e se esfregando no portal da parede, Aquis disse: já não tenho doido suficiente para que tragam mais doido para cá, levem-no daqui. E assim Davi se escapou do rei de Gate. Dos versos 6 ao 19, vemos que Saul matou todos os 85 sacerdotes de Nob, bem como suas mulheres e crianças, e todo o gado que estes tinham. O que ele deveria ter feito com os amalequitas, acabou fazendo com seu próprio povo, por suspeitar que acobertassem a Davi. No capítulo 23, dos versos 1 ao 13, vemos que Davi livrou a cidade de Keila dos filisteus, o que ele consultou ao Senhor 2 vezes, sendo que na segunda vez Deus confirmou: levanta-te e vai, porque eu tenho entregado os filisteus nas tuas mãos. Saul, sabendo disso, tentou cercá-lo naquela cidade, mas ele fugiu para o deserto. No verso 18, vemos terceira vez Jonatas fazendo aliança com Davi perante o Senhor. No verso 26, vemos que Saul estava próximo para capturar a Davi, contudo, o Senhor se levantou com os filisteus, vindo contra Israel, no que este saiu daquele local para ir contra os filisteus. Porém, aquela montanha é chamada até hoje de rocha da divisão ou da fuga, pois os homens de Saul estavam de uma banda, enquanto que os homens de Davi estavam da outra banda do monte. E Saul só cessou a perseguição por causa da invasão dos filisteus ao território de Israel. Shalom, Adonai, até breve. Não abalança a nação, Senhor.
nesse momento você se lembrasse de nações. Que nesse momento você trouxesse ao seu coração vidas que você conhece, que estão perdidas. Vidas que não têm Jesus ainda, que não têm salvação. Eu sei que você conhece. Eu quero que você traga agora no teu coração esse congresso de nações. A palavra profética é pede e eu te darei revelação de esperança. E você tem que crer que o Senhor nessa noite entrega para a tua vida uma nação como herança para a tua vida, para o teu ministério, para o teu chamado. Se não é uma nação, é uma vida. E essa vida é a tua nação. Creia, querido. O Senhor tem algo para a tua vida. Não se esqueça dos planos de Deus para você. Nós vamos declarar que chegou o tempo de Deus para as nações. Em cada canto desse mundo existe uma nação que precisa de salvação. Em cada canto desse mundo existem pessoas que nunca ouviram falar do Senhor Jesus. E nós, como profetas, vamos levantar as nossas mãos. Todos nós vamos levantar as nossas mãos e a nossa voz. E vamos declarar que chegou o tempo de Deus. Nações chegou o tempo de Deus.